Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio da nossa série A Arte de Escrever. Hoje vamos falar da importância do comunicador conhecer os tipos e os gêneros textuais. Mas antes nós precisamos entender o que era um texto. E ele é nada mais, nada menos do que a manifestação da linguagem. Mas engana-se quem pensa que é só linguagem escrita, não. Um texto também pode ser um quadro artístico, uma fotografia, um gesto, uma expressão facial, corporal, não só palavras escritas. Se eu, por exemplo, em um determinado contexto, pisco para você e você só com essa piscadinha já entendeu o que eu quis dizer, pronto, temos aí um texto. Constituímos então uma comunicação, ou seja, texto é tudo aquilo que possui sentido. E as funções sociais que um texto desempenha podem ser criticar, informar, entreter, persuadir, vender, instruir. Portanto, o comunicador precisa ter muito claro a função social do texto dele, qual o objetivo que ele pretende alcançar com aquele texto. E tem muita gente que ao escrever ignora esses aspectos como se escrita fosse estar sem lei, como se ele pudesse estar escrevendo de qualquer forma. E outro ponto aí que as pessoas ignoram muito quando querem escrever bem é que elas precisam ler muito. De preferência, ler textos do tipo e do gênero textual que ela quer produzir. Por que isso? Porque ela precisa ter referências, boas referências. Portanto, se você quer escrever poesia, você precisa ler muita poesia. Se você quer escrever uma carta de vendas, você precisa ler outras cartas de vendas. Mesma coisa com redação do Enem, por exemplo, redação de vestibular, de concurso. Quer ter uma redação nota 1000 no Enem? Então, leia muitas redações nota 1000. Mas não é para ler, gente, com qualquer olhar. É para ler com um olhar crítico. É para ler para identificar ali a estrutura, a função social daquele texto, o tipo de linguagem que comumente é utilizada. Por exemplo, há textos que pedem uma comunicação mais informal, outros pedem uma comunicação mais formal, uns pedem linguagem literária, outros não pedem linguagem literária. Por exemplo, uma notícia, uma reportagem tem que ter linguagem clara, objetiva, sem figuras de linguagem, enquanto que um poema, uma crônica, aceita perfeitamente linguagem coloquial, figuras de linguagem, então você precisa ir se acostumando com isso também. Então vamos lá, quando a gente fala de tipo textual, nós temos 4 principais. E quando falamos de gênero, aí são infinitos. Dentro de cada tipo textual, nós temos infinitos gêneros, vamos ver? Tipo narrativo é aquele que narra uma história, tem todo um enredo, apresenta personagem, um espaço onde a história acontece, tempo cronológico ou psicológico, ou os dois, apresenta o narrador em primeira ou terceira pessoa. Então, dentro desse tipo textual, nós temos vários gêneros, como o romance, a crônica, a fábula, a lenda, a tirinha, a charge, a piada. O outro tipo textual é o dissertativo e ele se divide em dois, o expositivo e o argumentativo. O expositivo, ele expõe os fatos, informa sem colocar ali a opinião do autor. Enquanto que o argumentativo, ele apresenta sim o ponto de vista do autor. O autor ele precisa então defender uma ideia. Por isso que na redação do Enem, quando falam lá, escreva um texto dissertativo argumentativo, ali o Enem claramente está pedindo o seguinte: pegue esse tema e defenda-o, ou seja contra,
mas exponha aí o porquê disso, me prove com fatos, me prove com dados, com estudos. Então, exemplo aí de gêneros textuais dentro desse tipo. Temos notícias, reportagens, artigos de opinião, redação do Enem, como eu falei, ou de vestibular, concurso, um seminário, uma palestra. O terceiro tipo de texto é o injuntivo. E ele tem a intenção de ensinar, de instruir, dar ordens. Por isso que uma característica dele, a característica principal, inclusive, é apresentar verbos no imperativo, aqueles verbos, né, que dão ordem. Exemplo de gêneros dentro desse tipo: bula de remédio, manual de instrução, receita de bolo, por vezes também uma propaganda. Então, aí temos também vários gêneros dentro desse tipo. E por fim, nós temos o tipo descritivo, que é aquele que descreve algo detalhadamente. E esse tipo textual, ele não vem sozinho, ok? Ele não se apresenta sozinho. Ele normalmente está dentro da narrativa, está dentro da dissertação, está dentro de um texto injuntivo. Logo, a gente entende que um texto, ele pode sim apresentar características de mais de um tipo textual. Só que numa prova, por exemplo, você tem que ver aquilo que predomina. Mesma coisa quando você for produzir o seu texto. Tudo bem ele passear aí por vários tipos textuais, mas qual que vai ser o predominante? Você não pode esquecer disso para também não se perder. Então, quais são aí os gêneros textuais do texto descritivo? Todos os outros que eu já falei podem muito bem se encaixar aí. A gente pode ter uma notícia descritiva, a gente pode ter uma receita de bolo descritiva, porque ela esmiuça ali em detalhes como faz aquele bolo. Então não tem uma regra específica, esse texto é só isso e ponto final. Escrita não é uma ciência exata, beleza? Bom, galera, neste episódio dei uma pincelada aí nos tipos e gêneros textuais. Agora você, autodidata, vai buscar conhecer a fundo aí os tipos e gêneros textuais que vão atender a sua necessidade de escritor. Lembre-se, todo texto apresenta uma estrutura e uma função social. Então, galera, este foi o nosso segundo episódio da série Arte de Escrever. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber aí a notificação dos próximos episódios e não perder nada. Muito obrigada e até a próxima!